1945. O mundo acreditava que a paz havia chegado. As tropas aliadas avançavam rapidamente pelo território da Alemanha. Mas o que encontraram naquelas semanas finais superou qualquer previsão. Por que os generais paralisaram diante dos portões? Eles tinham visto a guerra e a morte no fronte. Mas a realidade do que estava por vir era um horror desconhecido. Atrás do arame farpado dos campos de concentração nazistas, o cenário era de pesadelo. No quadro, pilhas de uniformes listrados e sapatos amontoados. O cheiro de decomposição impregnava o ar. O som do vento batendo nas portas dos alojamentos vazios era a única coisa que se ouvia. A cena era insuportável. Soldados experientes, acostumados com o fogo da artilharia, desabaram. Alguns vomitavam. Outros simplesmente sentavam no chão e choravam em silêncio. Não era apenas uma descoberta militar. Era o encontro com o limite da crueldade humana. Na filmagem da época, nota-se, os libertadores caminham entre sobreviventes que parecem esqueletos vivos. Os olhos dos prisioneiros estão fundos e sem brilho. A câmera registra o momento em que os soldados americanos e soviéticos percebem a escala do crime. À primeira vista, uma instalação industrial, mas, na prática, uma fábrica de extermínio sistemático. Milhares de corpos estavam empilhados como lenha nos pátios centrais. Câmaras de gás e fornos crematórios ainda exalavam calor. Não havia espaço para explicações ou desculpas. Os fatos estavam expostos sob a luz do dia. Os eventos aceleraram. Generais ordenaram que os civis alemães das cidades vizinhas caminhassem pelos campos. Eles foram obrigados a olhar para cada corpo e para cada vala comum. Ninguém podia dizer que não sabia. Assim começou o registro da maior mancha da história moderna. 4 de abril de 1945. Essa data marcou o início de uma descoberta brutal. Tropas da 4ª Divisão Blindada e da 89ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos avançavam pela Alemanha. O alvo era o campo de Ohrdruf, perto da cidade de Gotha. Por que os soldados pararam antes mesmo de cruzar os portões? O plano era capturar um depósito de munição ou um posto de comando. Mas o cheiro de decomposição era tão espesso que travou o avanço dos homens. Ao entrarem, o cenário paralisou o regimento. Ouve-se apenas o silêncio dos soldados em choque. À frente, pilhas de corpos se acumulavam pelo chão de terra. Homens tão magros que pareciam esqueletos cobertos por pele. No quadro, cadáveres jogados em valas e outros empilhados ao lado de barracos de madeira podre. Os poucos sobreviventes não tinham forças para comemorar. Eles mal conseguiam se mover ou emitir sons. A câmera registra olhos encovados e vozes que não passavam de sussurros. Alguns vestiam uniformes listrados. Outros usavam apenas trapos sujos de sangue e lama. Os soldados americanos nunca tinham testemunhado algo desse nível. À primeira vista, uma instalação militar comum, mas na prática, um campo de extermínio pelo trabalho. Aqueles prisioneiros foram forçados a escavar túneis subterrâneos e ferrovias para a própria produção de armas alemãs. O ritmo era letal. A maioria morreu por exaustão total, fome extrema ou execuções sumárias com tiros na nuca. Os guardas da SS fugiram 24 horas antes da chegada dos americanos. Eles tentaram queimar as evidências e esconder os rastros do crime, mas o volume de horror era grande demais para ser ocultado. O fedor de morte, os corpos parcialmente carbonizados e os instrumentos de tortura deixavam claro: aquilo não era uma prisão comum. As notícias sobre Ohrdruf subiram rapidamente na cadeia de comando. Os generais Dwight D. Eisenhower, George S. Patton e Omar Bradley chegaram ao campo em poucos dias. Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas, exigiu ver tudo pessoalmente. Na filmagem, nota-se: Eisenhower caminha entre os corpos com o rosto rígido. Mesmo após anos de guerra brutal, ele ficou sem palavras diante do que viu. Ele não apenas observou, ele agiu imediatamente. Eisenhower ordenou que o campo fosse fotografado e filmado em cada detalhe. O general insistiu na documentação rigorosa de cada corpo e cada câmara. Ele tinha um medo específico: o de que, no futuro, pessoas pudessem alegar que esses crimes jamais aconteceram. Mas isso era apenas o começo. Depois de Ohrdruf, as tropas aliadas entenderam a escala do sistema alemão. Eles perceberam que aquele não era um caso isolado. O caminho estava aberto para descobertas ainda piores. Assim começou a revelação do Holocausto. 11 de abril de 1945. 7 dias após a descoberta de Ohrdruf,
As forças americanas chegaram ao campo de Buchenwald. O local ficava perto de Weimar, no centro da Alemanha. Buchenwald não era apenas mais um campo, era uma estrutura massiva. Por que Buchenwald era diferente? O tamanho impressionava, mas a escala da morte era ainda maior. O complexo operava desde 1937. Durante a guerra, mais de 250 mil pessoas passaram por aqueles portões. O grupo incluía judeus, poloneses, combatentes da resistência francesa e oponentes políticos. Roma, padres e professores também foram encarcerados. No vídeo, observa-se, os portões principais estavam abertos quando os tanques americanos pararam. Os soldados entraram e encontraram 21 mil sobreviventes. Muitos não conseguiam ficar de pé. O cenário era de devastação total. O cheiro de carne queimada pairava no ar. Ouve-se o som do vento batendo em galpões vazios. Dentro deles, pilhas de corpos se acumulavam. Havia salas inteiras preenchidas apenas com cinzas humanas. Em outras áreas, depósitos estavam lotados de sapatos, óculos e objetos pessoais. Eram os restos daqueles que foram assassinados sistematicamente. Os soldados entraram no crematório. Os fornos ainda estavam quentes ao toque. Ao lado das máquinas, a estrutura de execução era visível. Forcas, correntes e ganchos de metal pendiam do teto. Não havia espaço para dúvidas sobre o que acontecia ali. À primeira vista, um centro de detenção. Mas na prática, uma fábrica de horror. Em uma sala lateral, os americanos encontraram algo que paralisou os veteranos: pedaços de pele humana. O material tinha sido tratado para virar cúpulas de abajur e capas de livros. Nota-se o choque nos relatórios. Até os soldados mais endurecidos tremeram diante da cena. Mas os prisioneiros não esperaram passivamente. Dias antes da chegada dos aliados, um grupo de detentos iniciou uma revolta. Eles dominaram e capturaram os guardas da SS que ainda restavam. Assumiram o controle do campo com as próprias mãos. Os sobreviventes eram apenas pele e osso, mas mostraram uma força brutal após anos de tortura. O que começou em Ohrdruf como uma descoberta isolada, transformou-se em um despertar global. O mundo finalmente via a face real do regime. Os aliados começaram a entender a extensão total dos crimes nazistas. Enquanto isso, as forças britânicas avançavam pelo norte da Alemanha. Eles seguiam por estradas de terra, sem saber o que encontrariam à frente. O destino era um ponto que marcaria a história de forma definitiva. Mas isso era apenas o começo. Os britânicos estavam prestes a testemunhar uma das cenas mais devastadoras de toda a Segunda Guerra Mundial. A realidade superaria qualquer relato anterior. O tribunal daria a sentença final anos depois. 15 de abril de 1945. Esta data marca um dos momentos mais sombrios da história humana. Naquela tarde, as tropas da 11ª Divisão Blindada chegaram aos portões de Bergen-Belsen. O campo ficava perto da cidade de Celle. Porque os soldados paralisaram na entrada, eles tinham lutado em batalhas brutais por toda a Europa. Mas o que encontraram atrás daquela cerca superou qualquer horror imaginável. Diferente de Auschwitz, Bergen-Belsen não possuía câmaras de gás. À primeira vista, um centro de detenção comum, mas na prática, um campo de extermínio pela negligência. A morte não precisava de máquinas aqui, ela estava em cada metro quadrado do solo. Originalmente, o local servia para prisioneiros de guerra. Tudo mudou com o colapso do regime nazista. Dezenas de milhares de judeus e prisioneiros de outros campos foram transferidos para lá. O resultado foi o caos absoluto. O espaço ficou superlotado, imundo e sem qualquer controle administrativo. No quadro, 60 mil sobreviventes. Os britânicos contaram cada um deles, mas a maioria mal conseguia se mover. Muitos estavam deitados no chão batido. Não tinham forças sequer para levantar a cabeça ou pedir ajuda. O silêncio era interrompido apenas por gemidos baixos. 13 mil cadáveres sem sepultura. Esse era o rastro deixado pelos guardas. Os corpos estavam amontoados em campos abertos, apodrecendo sob o sol. O cheiro de decomposição impregnava as fardas dos libertadores. Era impossível respirar sem sentir o odor da morte. A doença era a principal arma em Bergen-Belsen. O tifo, a disenteria e a tuberculose se espalharam como fogo. A sujeira extrema facilitava o contágio. Sem saneamento, o campo virou uma incubadora de vírus. A fome agravou o cenário. Os sobreviventes passaram semanas comendo apenas crostas de pão seco e sopas ralas. Seus corpos eram apenas ossos cobertos por pele fina.
Os soldados britânicos, muitos deles jovens de 20 anos, entraram em estado de choque. Eles nunca tinham testemunhado tal nível de degradação humana. A reação foi imediata. Unidades médicas e enfermeiras foram convocadas às pressas. O Corpo Médico do Exército Real montou hospitais de campanha nos arredores. O processo de resgate começou pelo básico. Os sobreviventes foram lavados, desinfetados e alimentados com porções mínimas de comida. O esforço era frenético, mas o tempo jogava contra os médicos. Milhares ainda morreriam nos dias seguintes à libertação. O tribunal deu a sentença anos depois, mas as imagens daquele dia nunca foram apagadas. Os corpos eram frágeis demais para a sobrevivência. Muitos prisioneiros receberam comida após a libertação, mas morreram logo em seguida. O sistema digestivo estava destruído e não processava mais os alimentos. Como conter o avanço do tifo? Os soldados britânicos enfrentaram um dilema brutal. A solução foi o fogo. Eles incendiaram alojamentos inteiros com lança-chamas, mesmo com cadáveres empilhados no interior, para aniquilar as bactérias. Caminhões e tratores entraram em ação. Escavadeiras empurravam milhares de corpos para valas comuns. No quadro, o metal das máquinas contra a pele e os ossos. Era impossível enterrar tantas pessoas manualmente. Richard Dimbleby estava lá. O jovem oficial britânico e repórter da BBC registrava tudo. Ele descreveu o horror pelo rádio com uma voz pausada e fria. Quando o relato chegou em Londres, a diretoria da BBC paralisou. Eles hesitaram em transmitir o material. O conteúdo parecia absurdo demais para ser real, mas cada palavra era verdadeira. Bergen-Belsen tornou-se o símbolo definitivo da crueldade nazista. O campo provou que o sistema de extermínio não era um acidente, foi um plano organizado, técnico e intencional. Nas semanas seguintes à libertação, a morte não parou. Mais de 14 mil pessoas sucumbiram a doenças e ao esgotamento físico. Médicos britânicos trabalhavam sem parar, mas o dano era irreversível. À primeira vista, o pesadelo estava acabando, mas na prática, novos horrores surgiam ao sul. Enquanto os britânicos limpavam Bergen-Belsen, os americanos faziam uma descoberta idêntica na Alemanha Meridional. 29 de abril de 1945. As divisões de infantaria 42 e 45 dos Estados Unidos alcançaram Dachau, nos arredores de Munique. O que eles encontraram? Um complexo imenso. Dachau não era apenas mais um campo na lista. Ele foi o primeiro campo de concentração construído pelos nazistas. Março de 1933. Apenas algumas semanas após a ascensão de Adolf Hitler, os portões de Dachau foram abertos. Ele serviu como o protótipo, o modelo original para todos os campos que viriam depois. Ao longo de 12 anos, mais de 200 mil pessoas passaram por aqueles muros. Poucos saíram com vida. Assim, a escala do crime nazista começava a ganhar números reais. 200 mil prisioneiros atravessaram os portões de Dachau. O regime nazista não escolhia apenas judeus. A lista incluía prisioneiros políticos, padres, artistas e membros da resistência. Qualquer um considerado indesejável era jogado nas celas. Mais de 30 mil pessoas foram assassinadas no local. Outras milhares morreram de doenças, tortura ou fome extrema. O cenário era de extermínio sistemático. 29 de abril de 1945. As tropas americanas entraram em Dachau. A primeira visão foi paralisante. Trilhos de trem cortavam o complexo. Neles, 30 vagões de carga estavam estacionados. A câmera registra: os vagões estão empilhados com cadáveres. Eram prisioneiros evacuados de outros campos em marchas da morte. Os alemães forçaram homens debilitados a caminhar quilômetros sem comida ou descanso. Quem caía, ficava para trás. Milhares morreram pelo caminho. Dentro do campo, o horror era pior. Barracos projetados para 200 pessoas abrigavam mais de 1.000. Prisioneiros ocupavam beliches de madeira empilhados em 4 níveis. Nota-se no quadro: os sobreviventes são esqueletos vivos. Muitos estavam fracos demais para se mover. Corpos cobertos por feridas e piolhos. O cheiro de decomposição dominava o ar. Os libertadores ficaram em choque. Soldados veteranos choravam abertamente diante das valas. Outros sentiram uma fúria incontrolável. Em um ato impulsivo, soldados americanos fuzilaram guardas da SS capturados no local. Eles não conseguiram conter a raiva após testemunharem a escala do massacre. Dachau possuía sua própria câmara de gás. Era menor que as de Auschwitz, mas funcional. O complexo tinha câmaras de tortura, muros de execução e um grande crematório. Os fornos queimavam corpos dia e noite sem parar.
Em um setor específico, os soldados encontraram montes de cinzas humanas misturadas a fragmentos de ossos. Não havia dignidade para os mortos. Os americanos iniciaram o socorro imediato, montaram tendas médicas e distribuíram rações. Mas o esforço tinha limites biológicos. Assim como em Bergen-Belsen, muitos prisioneiros estavam além da recuperação. O sistema digestivo deles não suportava mais comida. Enquanto os aliados ocidentais limpavam a Alemanha, o Exército Vermelho já operava na Polônia. Eles chegaram primeiro, julho de 1944. As tropas soviéticas alcançaram os arredores de Lublin. Foi nesse momento que encontraram o campo de Majdanek. Mas isso era apenas o começo da revelação do Holocausto. O mundo ainda não sabia a extensão total do crime. À primeira vista, um complexo militar comum, mas na prática, uma fábrica de extermínio em massa. Os soldados soviéticos observaram cercas de arame farpado e torres de vigia. O lugar parecia estranhamente silencioso. O que encontraram lá dentro? A resposta estava nos galpões. Eles não encontraram apenas prisioneiros. Eles descobriram os restos de uma estrutura industrial de morte. Majdanek foi erguido em 1941. Foi um dos primeiros campos nazistas a unir trabalho escravo e assassinato sistemático. Os soviéticos avançaram pelos prédios de madeira. No quadro, fornos crematórios e câmaras de gás intactas. Ouve-se o som de botas sobre o assoalho. Os depósitos estavam lotados, milhares de pares de sapatos, pilhas de roupas, cinzas humanas acumuladas em recipientes de metal. Os soldados encontraram latas de Zyklon B. Era o gás venenoso usado para as execuções. A libertação de Majdanek foi o marco zero. Foi a primeira vez que o mundo recebeu provas físicas e incontestáveis dos campos de extermínio nazistas. Os registros apontaram 80 mil vítimas. A maioria era composta por judeus e prisioneiros de guerra soviéticos. Mas algo chocou os investigadores: a pressa alemã. Os nazistas tentaram destruir as provas, mas falharam. No vídeo da época, nota-se câmaras de gás parcialmente demolidas e montanhas de cinzas a céu aberto. Eles queimaram os corpos para apagar os rastros. Não funcionou. Meses depois, o cenário se repetiu em uma escala maior, 27 de janeiro de 1945. O Exército Vermelho chegou ao campo de Auschwitz, perto da cidade polonesa de Oswiecim. O que encontraram em Auschwitz superava qualquer previsão. Não era apenas um campo de concentração. Era um complexo gigante, 3 campos principais e mais de 40 unidades menores. Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau e Auschwitz III Monowitz. Os soldados entraram nas instalações em alerta, mas os guardas da SS já tinham fugido. Antes da fuga, eles forçaram dezenas de milhares de prisioneiros a marchar em direção ao oeste, sob um frio congelante. Sobreviveram apenas 7.000 pessoas no local. A fumaça ainda saía de algumas ruínas. Assim terminou o funcionamento do maior centro de morte da Europa. 7.000 sobreviventes. Esse foi o número de pessoas encontradas pelos soldados soviéticos ao cruzarem os portões de Auschwitz-Birkenau. A maioria estava doente, faminta e fraca demais para sequer ficar de pé, porque o cenário parecia um depósito de restos humanos. A resposta estava espalhada pelo chão do campo. No quadro, vêem-se montanhas de cabelos, roupas de bebê, óculos e malas. Milhares de sapatos formavam colinas de couro e borracha. Cada objeto pertencia a alguém que foi executado naquele solo. Auschwitz-Birkenau era o centro da solução final. Esse era o plano nazista para exterminar os judeus da Europa. O balanço final foi de 1.100.000 mortos. Entre as vítimas estavam judeus, poloneses, ciganos e prisioneiros soviéticos. As câmaras de gás funcionavam com um sistema de enganação. O topo das salas tinha chuveiros falsos para iludir as vítimas antes do despejo do gás Zyklon B. Após as execuções, o processo não parava. Os corpos eram levados para crematórios industriais e reduzidos a cinzas. O que sobrava era jogado em rios ou utilizado como fertilizante em plantações próximas. Antes da fuga, os nazistas usaram dinamite para explodir as câmaras de gás. O objetivo era apagar os rastros do crime, mas a tentativa falhou. Os soviéticos encontraram evidências suficientes para expor a escala do massacre ao mundo inteiro. No vídeo, nota-se, soldados abrem os alojamentos e encontram pessoas presas à vida por um fio. Médicos e enfermeiros militares foram mobilizados imediatamente. Hospitais de campanha surgiram ao redor do cercado de arame farpado.
Cobertores, remédios e sopas quentes foram distribuídos em massa. Mas para muitos, o socorro chegou tarde demais. O corpo humano tem limites. Anos de fome extrema e tortura sistemática haviam destruído os órgãos vitais dos sobreviventes. As mortes continuaram mesmo após a libertação. Em Buchenwald, outro campo, um adolescente chamado Elie Wiesel sobreviveu. Ele perdeu a família, a infância e quase toda a vontade de existir. Anos depois, ele transformaria o trauma em registro histórico. Suas palavras garantiram que o mundo não pudesse ignorar o que aconteceu. A história foi interrompida, mas os arquivos permaneceram abertos.